Hoje eu tô aqui para te explicar. Você vai entender com muita clareza por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Gente, pega seu papel, pega a sua caneta. Deixa eu ligar aqui meu ar-condicionado para que você possa anotar, tá? Qualquer insight que você tenha, qualquer insight que é gerado a partir daquilo que você compreende é algo que pode transformar a sua vida. E hoje a gente vai ter um conteúdo de muito valor, Você vai entender por quê. Olha só, pensa comigo. Algumas pessoas têm muito sucesso. Parece que tem uma estrela, que tudo que toca dá certo. Não sei se vocês já viram, já conhecem alguém assim. A pessoa vai abrir um negócio, o negócio dá certo. A pessoa faz um curso, se transforma. Tem uma ideia, a ideia bomba. Você conhece alguém assim? Alguém, pode ser alguém que você não conheça pessoalmente, mas sei lá, alguma história. A gente sempre escuta falar, né, dessas pessoas que você fica pensando, nossa, a pessoa tem uma estrela na testa. Não, gente, não é uma estrela na testa. Essa pessoa tem um perfil específico que você também pode desenvolver. Existem dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas que querem se transformar, né? Eu tô colocando aqui as pessoas que realmente estão comprometidas com o processo de mudança, de transformação. Existem os estudiosos e os executores. Nessa live você vai entender qual é a diferença de cada um e qual é o grupo do qual você quer participar, o grupo que você quer fazer parte. Então vamos lá. Por que algumas pessoas conseguem muito sucesso na vida? Conseguem sucesso em absolutamente tudo, em todos os projetos, em todas as ações, em todas as ideias. Por quê? Gente, existe uma coisa, eu vou virar aqui minha câmera para vocês, tá? Aqui pro meu papel. Vamos lá. Qual é o segredo da excelência? Existe uma coisa, gente, que se chama pirâmide do conhecimento. Eu não sei se você já ouviu falar, eu explicava bastante isso quando eu tinha alunos que estudavam para concurso. Então vamos supor que aqui eu vou tentar fazer uma pirâmide, não tá muito legal, mas vamos lá. A ideia é que você entenda o que eu vou explicar aqui. Olha só. Um estudioso que se chama William Glasser, em 1950, não sei exatamente quando, mas faz muito tempo, ele desenvolveu esse estudo, nos mostrando, nos ensinando como é que o nosso cérebro aprende. E ele chegou à seguinte conclusão: 10% do que a gente aprende vem quando a gente lê. Ou seja, quando você está lendo alguma coisa, você retém 10%. Quando você escuta, aí já sobe para 20%. Escuta, tá? Quando você vê, ou seja, quando você está assistindo, vendo e escutando, esse percentual vai para 50%. Acompanha aqui, tá, gente? 50% quando você vê. Ok? Esses métodos de aprendizado, eles são categorizados, classificados em métodos passivos e métodos ativos. Preste atenção, tá, gente? Ativos. Para você entender isso, para você aplicar na sua vida. Ok, 10% você retém. Isso é o modo como o nosso cérebro aprende. Como o cérebro aprende. Aprende, certo? Ok. Os métodos ativos, eles nos dizem o seguinte: 70% a gente aprende quando a gente conversa. Olha só, gente, que interessante. Conversa sobre alguma coisa, sobre um assunto. Por exemplo, você assiste essa aula agora, né, essa live. Aí você vai contar o que é que você aprendeu nessa live. Você vai compartilhar com seu marido, ou com seu filho, ou com sua amiga. O que é que você aprendeu? Isso faz com que você aprenda. Quando você fala sobre o assunto, você aprende. Por isso que quanto mais você compartilha um conhecimento, mais você aprende, né? Até um princípio bíblico. Quem dá, vai receber. Então, quanto mais você fala sobre um conteúdo, você explica para outras pessoas, mais você aprende. Aqui, ó, tem outra subdivisão importante.
Na prática, quando você aplica um conhecimento, você aprende 80%, você retém 80%. Quando você aplica, você retém 80%. E olha aqui, é o pulo do gato, gente. Isso aqui é o que faz a diferença na vida das pessoas, o que determina se você vai ter sucesso em uma empreitada, em alguma coisa ou não. Quando você ensina alguma coisa, você retém 95% quando você ensina. Ai, meu Deus, aqui. Ensina. O que é que isso quer dizer? O que é que esse estudo sobre como o nosso cérebro aprende nos ensina? Quando você lê um conteúdo, você retém 10%. Escuta, 20%. Quando você vê, 50%. Quando você conversa sobre alguma coisa, sobre algo que você viu, você retém 70%. 80% quando você aplica e 95% quando você ensina. Métodos passivos, métodos ativos. O grande pulo do gato, que faz a diferença da maneira como você aprende, da maneira como você tem excelência em qualquer coisa que você faça na sua vida, é você colocar, ativar, aprender através de métodos ativos. Muitas pessoas têm crenças que dizem assim, ó, eu sou burro. Eu não sei se você já acreditou nisso em algum momento na sua vida. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade para aprender. Não sei se em algum momento na sua vida você acreditou nisso, que você é burro ou que você tem dificuldade. Eu vou até virar aqui para olhar para a carinha de vocês. O que acontece na prática é que você utiliza métodos ineficientes de aprendizado. E por que eu estou te falando isso? Às vezes você olha para uma pessoa e diz, nossa, como fulano é inteligente, aprende rápido as coisas. Não é que a pessoa aprende rápido, é que ela utiliza métodos que são eficientes para o cérebro. Quando eu ensinava a galera que queria passar em concurso, era muito comum eu ver pessoas que acreditam nessa dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade para aprender, eu sou lento. Não é isso, você está utilizando métodos errados. Então preste atenção. Por exemplo, quando você conversa com alguém, olha, hoje na live da Renale eu aprendi isso. Você está aprendendo mais. Na prática, quanto mais você dá, mais você recebe. As pessoas, preste atenção, se isso não é verdade. Os alunos, os primeiros alunos da sala, da sua turma, de quando você era criança, eram justamente aqueles que ensinavam pra galera. Todo mundo queria ficar lá perto deles porque eles ensinavam, ia pra casa, tirar dúvida, fazer aula de reforço. Gente, isso não é coincidência. Essas pessoas, elas são mais inteligentes, entre aspas, né? Você acha que elas são mais inteligentes, na verdade, elas estão o tempo todo utilizando uma ferramenta, um método ativo de estudo. Ou seja, elas estão aplicando, estão aprendendo mais. Na prática, o que que você pode fazer? Imagina se você cria um grupo no WhatsApp só para compartilhar insights, só para compartilhar sacadas, só para compartilhar aquelas coisas que você está aprendendo nas lives, nos livros. Veja como isso é poderoso. E por que que eu estou falando isso? O que é que isso tem a ver com sucesso, com excelência? Veja só, vou voltar aqui para o papel. Muitas pessoas que estão comprometidas com seu processo de aprendizado, com seu processo de transformação, são pessoas que fazem a sua parte. Elas assistem palestras, elas leem livros, bastante livros. Todo mundo me pergunta, Renale, qual é o livro que você leu isso? Onde foi que você aprendeu isso? Todo mundo pede indicação de livro. São pessoas que estão fazendo cursos, estão investindo no seu autoconhecimento, na sua transformação. São pessoas que participam de workshops. São pessoas que estão assistindo vídeos na internet, tá? Essas são as pessoas que estão comprometidas. Gente, quem não está comprometido com o processo de transformação, eu nem vou considerar, tá? Porque aqui a gente está falando de quê? De excelência, de sucesso. E sucesso só vai acontecer para as pessoas que procuram isso, que realmente se comprometem. Então, quem está nesse ciclo aqui, estudando, workshop, curso, livro, tal, são as pessoas que eu digo que são os estudiosos. Lembra que eu disse, gente? Existem dois tipos de pessoas. As estudiosas
e as executoras. Você vai ver qual é executoras. Qual é o grupo que você tá? Você vai chegar, você vai concluir no final dessa live. Então vamos supor que você é o tipo de pessoa que tá em tudo que é espaço ou lugar onde você pode aprender, se autoconhecer e se desenvolver. Isso aqui pode gerar algo que eu chamo de roda do conhecimento. A roda do conhecimento acontece quando, olha só, você descobriu uma coisa que se chama EFT. Aí, quando você está estudando EFT, você descobre outra coisa que se chama Theta Healing. Aí você disse, nossa, o Theta Healing é maravilhoso, começa a estudar o Theta Healing. Aí você descobre outra coisa que se chama barra de Access. Aí diz, nossa, que coisa maravilhosa, aí vai estudar o barra de Access. Aí você descobre outra coisa que se chama constelação familiar. Aí você diz, nossa, que incrível, constelação familiar, vai estudar. E a pessoa fica o tempo todo estudando, presa aqui na roda de conhecimento. Isso aqui, gente, vai gerar de resultado na sua vida absolutamente nada. Me desculpa a sinceridade, mas é a verdade. Isso aqui é o que eu chamo de obesidade mental. Ok? Presta atenção. Segura essa sacada. Isso é o que eu chamo de obesidade mental. Se você fica o tempo todo em palestra, livro, curso, workshop, vídeo, aula, não sei o que, não sei o que, não sei o que, gerando, preso na roda do conhecimento, achando que isso vai transformar a sua vida, desculpa dizer, mas isso não vai gerar nenhum resultado. Eu conheço pessoas que fizeram cursos comigo há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Essas pessoas, elas dizem assim, eu fiz com você aquele curso lá. Eu não melhorei minha vida, como minha vida tá pior. Gente, mas como assim? O mesmo curso que eu... Olha, presta atenção como os resultados são diferentes. O mesmo curso que eu fiz, o curso transformou a minha vida. A outra pessoa fez o mesmo curso e a vida dela não só não mudou, como tá pior. Por que que isso acontece? Veja, nesse caso a pessoa tá presa na roda do conhecimento. Ela tá o tempo todo estudando e tem nada de resultado. Ela está somente adquirindo obesidade mental. Por quê? Lembra que eu expliquei sobre a pirâmide do aprendizado? Se você está o tempo todo lendo, olha o que você está retendo no seu cérebro. Se você está o tempo todo escutando, você está retendo 20%. Se você está o tempo todo só assistindo vídeos, assistindo aulas, assistindo palestras, workshops, olha quanto você está retendo no seu cérebro, somente 50%. Agora, se você começa a aplicar, se você passa a ensinar, gente, as pessoas que ensinam as outras a se melhorarem são as primeiras que se melhoram. Se você quer prosperar, começa a dar dicas de prosperidade, das coisas que funcionaram para você. Se você quer se curar de alguma coisa, começa a ensinar as pessoas como é que você se curou daquele problema.